Finalmente chegamos ao final da estrada para WrestleMania e teremos muitas coisas interessantes no SmackDown dessa semana. John Cena e Cody Rhodes novamente ficam debaixo do mesmo teto. Seth freaking Rollins vem para falar o que ele tem a dizer para o público. E mais, luta pelo campeonato de duplas, LA Knight e Solo Sikoa em ação e muito mais. Nesse que é o último show antes da WrestleMania. Então vem com a gente para o resumo do Friday Night SmackDown de 18 de abril de 2025. Mas antes, não deixe de fazer todas aquelas outras coisas que vão ajudar a alavancar o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos novos vídeos. Porém, acima de tudo, não deixe de assistir esse vídeo até o final, pois é isso que vai fazer com que o YouTube continue a divulgar nosso canal e fazer com que ele continue crescendo rumo a ser um dos maiores canais de luta livre em língua portuguesa do mundo. E a gente conta com vocês nessa jornada. E agora, vamos ficar com o resumo do Friday Night SmackDown de 18 de abril de 2025, o último passo da estrada da WrestleMania. Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E eu tô mega hypado pro WrestleMania 41. Não adianta, eu sei que o pessoal reclama, o pessoal chia, choraminga, mas eu tenho certeza que, apesar de nós termos um show aonde o hype de algumas lutas não foi tão bom, eu tenho certeza que a gente terá um show muito legal, muito interessante, teremos muitas lutas boas e isso vai ajudar a continuar divulgando a luta livre no Brasil. É impressionante a quantidade de pessoas novas que estão entrando e começando a assistir graças à Netflix. Ontem na nossa live a gente descobriu que o Kazé citou a WWE e talvez assista o WrestleMania. O Jovem Nerd fez um vídeo de 35 minutos falando da WrestleMania. Nós tivemos o Neto, donos da bola da Band, fazendo um merchan da WrestleMania. Então, assim, a Netflix gastou dinheiro para divulgar a WrestleMania e muita gente vai assistir. A gente sabe de festas que vão acontecer aí pelo Brasil. Eu tenho certeza que vocês vão se amarrar. Quem estiver em São Paulo, desde já eu oriento a vocês, se vocês quiserem assistir o WrestleMania com um grupo de fãs, vão no show da BWF. Eu tenho certeza que vocês vão se amarrar. Eles vão fazer um show antes da WrestleMania, depois vão exibir a WrestleMania 41 no telão. Então eu vou procurar o endereço, eu vou colocar aqui nos comentários e apareçam lá. Eu tenho certeza que vocês vão se amarrar em ver a WrestleMania junto com outros fãs e também apoiar a luta livre brasileira da Brazilian Wrestling Federation. O show dessa semana começou já quente, com um ataque do LA Knight em cima do Tama Tonga. O Tama Tonga, ele estava vindo pro ginásio junto com o Solo Sikoa e aí do nada o LA Knight ele apareceu e atacou o Tama Tonga fechando o carro em cima da mão dele. Então foi muito interessante a gente ver, porque na verdade o LA Knight ele depois ele iria dizer que ele estava tirando a competição do ringue. Então ele primeiro tira o Tama Tonga e depois ele tira o Solo Sikoa. Nós tínhamos a informação de que o LA Knight iria enfrentar o Solo Sikoa durante a noite. Então foi bem interessante ver isso, porque era um sinal, uma informação que a gente teria de que o LA Knight estava tirando todo mundo do seu caminho para poder seguir em frente na sua jornada no show rumo a enfrentar o Jacob Fatu na WrestleMania. Depois disso, nós tivemos a vinda do Seth Rollins para o ringue. E aí foi bem interessante a gente perceber a forma como o Seth ele se posicionou. Ele se colocou no ringue na posição de pipe bomb do CM Punk, posição clássica dele. E aí ele mandou uma entrevista assim muito interessante. Ele falou basicamente que o CM Punk ele só voltou para o ringue por causa de dinheiro e não por conta dos fãs, né? Ele diz que ele voltou por causa dos fãs que ficaram falando o nome dele e tudo mais. Mas o Seth Rollins ele nota, e com razão, que na verdade o CM Punk ele só voltou por quê? Pagaram para ele, né? Pagaram para ele na AEW e depois pagaram para ele na WWE. E aí é interessante que ele usou o termo Big Fat Check, né? E ele é um grande e gordo cheque. E o público começou a gritar, né? Então, assim, aliás, o público dessa semana foi bem interessante nesse sentido. Mas ele também disse que não só o CM Punk não liga para os fãs, ele só liga para o dinheiro, como ele disse que o próprio Roman Reigns também não liga para o público, só liga para o dinheiro, só liga para si mesmo, ele não liga para a WWE.
E ele fala que o público pode acreditar nisso, né? E aí ele faz uma citação à forma como o próprio Roman Reigns ele falava no passado, né? E ele fala que o Roman Reigns ele só se importa com os jatinhos, com a sua escala reduzida e com escolha de oponentes, né? Que ele sempre escolhe oponentes. Mas que isso não significa que ele não liga pra ninguém, né? E ele, assim, ele diz que o Roman Reigns e o Punk não sabem nada de sacrifício, é ele, Seth Rollins, que sabe sobre sacrifícios que ele mesmo fez na sua vida. Ela continua com o Seth Rollins, lembrando que o relacionamento dele com o Paul Heyman começou 12 anos atrás, e aí tem um momento em que o Seth Rollins ele cita o Dean Ambrose, e aí foi muito interessante ele citar o Dean Ambrose, quando ele fala que ele, o Roman Reigns e o Dean Ambrose subiram para a WWE originalmente para ser um escudo para o CM Punk, daí que veio o termo The Shield, o escudo. Né? Só que aí, em cima da hora, o CM Punk descobriu que os três não seriam aliados dele. A história completa é que o CM Punk ele queria um grupo, ele foi na NXT para escolher os lutadores, ele escolheu o Dean Ambrose, escolheu o Seth Rollins e escolheu o Chris Hero, cujo nome na WWE era Cassius Ohno. E aí a WWE chegou e falou, não, Cassius Ohno não. A gente quer que você bote então o Roman Reigns. O CM Punk aceitou, e aí quando chegou no show em que o The Shield iria entrar, foi quando o CM Punk descobriu que eles não seriam aliados dele. Então, enfim, o Seth Rollins ele fala que basicamente o Paul Heyman ajudou nessa subida, mas que ele nunca ganhou crédito por ter se sacrificado pelo Shield e que o Shield sempre foi sobre o Roman Reigns se tornar o novo John Cena, né? E a gente sabe disso, como a WWE vendeu o Roman Reigns para ser o novo cara da companhia. E, enfim, assim, foi uma promo interessante, foi uma promo legal. Ele lembra que na promo dele que na WrestleMania 40 ele se sacrificou pelo Cody Rhodes, ele diz que ele estava com o joelho por um fio e que o padrasto dele estava morrendo de câncer em casa. Isso é uma informação bastante pessoal, né? Assim, nunca havia sido revelada. E ele diz que a história que começou 12 anos atrás vai terminar no sábado, na luta que ele insiste em dizer que é a triple threat mais importante da história da indústria. Mas enfim, termina com o Paul Heyman dizendo, ele termina, né, o Seth Rollins ele termina a promo dele com uma frase típica do Paul Heyman, onde ele fala que ele vai conduzir a companhia daqui para frente e isso não é uma previsão, isso é um spoiler. E aí eu achei muito legal, porque primeiro ele cita uma frase do Paul Heyman, segundo, ele parece estar dando a entender que vai ter coisa, vai ter falcatrua, vai ter parada aí por trás. Então, assim, foi muito legal, foi muito interessante ver essa promo do Seth Rollins. E eu acredito que realmente a gente vai ter coisa aí nessa luta. As odds já estão dando conta de que o Seth Rollins ele é favorito para a luta e que ele deve sair com o Paul Heyman dessa Triple Threat. Então realmente vai ser algo aí interessante para a gente ver. Depois disso, nós tivemos uma luta bem interessante pelo Andre the Giant Memorial Battle Royal. Essa Battle Royal ela costuma acontecer durante a WrestleMania e antigamente ela acontecia no pre-show da WrestleMania para botar todo mundo que não estava com alguma luta para aparecer na WrestleMania e assim ganhar um cascalho do bônus que os lutadores costumavam ganhar na WrestleMania. Só que com a WrestleMania indo para 2 dias, eles tiraram as lutas do pre-show e agora o Andre the Giant Memorial Battle Royal costuma acontecer na sexta-feira no SmackDown. E foi o que aconteceu de novo. É interessante a gente notar que essa Battle Royal acontece desde 2014, eu já nem lembrava mais. Eles até mostraram uma foto com os vencedores, foi muito legal. E assim, foi uma luta bem interessante. Nós tivemos vários lutadores competindo. Os únicos 2 lutadores que eles mostraram a entrada foram Rey Fenix e o Shinsuke Nakamura. Mas enfim, a luta ela foi boa, foi muito boa, diga-se por sinal. Vários lutadores participando, várias duplas participando. E aí, a gente chegou num ponto em que o Rey Fenix chegou no final com o Carmelo Reis e o Andrade. E quando todo mundo imaginava que o Rey Fenix iria vencer para ganhar essa moral, eis que surge El Grande Americano. Pois é, El Grande Americano apareceu e no meio do ringue. E aí ele acabou puxando o Rey Fenix para fora do ringue,
jogando ele para fora e eliminando o Rey Fênix. Então, novamente, El Grande Americano atacando os lutadores. É interessante notar que o grande amigo dele, o Chad Gable, foi eliminado por 5 lutadores durante a luta. E aí, El Grande Americano veio e se vingou do Rey Fênix, eliminando ele. E no final, ficou o Carmelo Hayes e o Andrade. Eles tiveram ali uma trocação. E no final, o Carmelo Hayes conseguiu eliminar o Andrade. Numa hora que o Andrade ia puxar o Carmelo Hayes nas cordas, o Carmelo Hayes conseguiu escapar, jogou o Andrade para fora. E com isso, o Carmelo Hayes acabou se tornando o grande vencedor dessa Battle Royal. Battle Royal, ela é uma luta semelhante à Royal Rumble. Quem quiser ter o interesse, assista depois o SmackDown. É uma luta bem legal de ver. E com isso, o Carmelo Hayes ganhou essa pecha de campeão, de vencedor da luta. Então foi bem legal ver o Carmelo Hayes ganhando essa cancha, apesar de que o passado demonstra que os vencedores da Andre the Giant Memorial Battle Royal, em tempos depois, acabam sendo demitidos da companhia. Vamos esperar que isso não aconteça com ele. Depois disso, nós tivemos uma sequência de promos das lutadoras, né, que estavam na luta de ameaça tripla. A Rhea Ripley, ela veio para o ringue e fez uma promo básica dizendo que ela iria conquistar o que era dela de volta. Quando ela termina, a Io Sky vem para o ringue com aquela personalidade toda borbulhante dela. E aí, na hora que ela pega o microfone para falar, eis que toca a música da Bianca Belair. Então, novamente, assim, e o Wade Barrett até cita na transmissão que foi um desrespeito com a Io, porque a Io não teve nem 30 segundinhos para falar o que ela queria e simplesmente a Bianca Belair veio e interrompeu. A Bianca chegou, disse que iria ganhar também, iria ganhar o cinturão, que ela ia conquistar o legado dela, tal. E aí, no meio da fala dela, eis que aparece a Naomi, cara. Naomi surge do nada e aí ela começa a falar um monte com a Bianca. Ela diz que ela não entende por que, que a Bianca não ouviu as mensagens de voz dela e por que, que ela não leu as mensagens, porque apareceu para ela que a Bianca havia recebido. A Bianca fala que ela não vai lidar com aquilo, ela não quer falar sobre aquilo naquele momento. Achei interessante a Bianca querendo cortar a Naomi, né? A gente tem aquela pulguinha atrás da orelha de que de repente a Bianca estava envolvida no atropelamento da Jade, mas no final das contas a Jade vem pro ringue, né? E ela vai para cima da Naomi. Começa um salseiro no ringue, e aí nesse salseiro foi bem legal que a Bianca Belair e a Rhea Ripley se engalfinharam para um lado, a Naomi e a Jade Cargill se engalfinharam para o outro, e aí eu ficou olhando ali do nada, né? Ela ficou olhando a situação, e aí o entreveiro continuou, foi todo mundo para fora do ringue, e aí mandou um over the moonsault para cima dos oficiais da Rhea e da Bianca. Então, novamente, aí saiu por cima dessa história e isso me denota de que ela não vence a luta no domingo, tá? Muita gente estava apostando na Io Sky, mas assim, eu vou com a minha previsão inicial de que a Bianca Belair vai vencer e vai estender essa streak vitoriosa dela na WrestleMania para 5-0. Muita gente não estava acreditando nisso, mas assim, as odds já estão apontando para esse cenário e eu acho que é isso que vai acontecer. Depois dessa situação, nós tivemos uma conversa, um diálogo nos bastidores entre a American Made e a LWO, né? Na verdade, o Chad Gable estava ali conversando com o Dragon Lee e com o Rey Fênix. Na verdade, primeiro com o Rey Fênix, depois o Dragon Lee e, por fim, o Rey Mysterio, né? Zombando do resultado da Battle Royal, né? Porque o Chad Gable ele começa a esculhambar o Rey Fênix porque ele foi eliminado por El Grande Americano. E aí, quando vem o Rey Mysterio, ele fala, olha só, tem 3 de nós aqui, tem 3 de nós aí, eu vou dar um papinho ali com o Nick Aldis e vamos nos enfrentar no ringue. E aí o American Made fica ali meio preocupado e tal. E a luta é marcada para um resultado que acabou não sendo muito legal. A gente vai ver isso daqui a pouco. Depois disso, nós tivemos a luta pelo título de duplas entre o Motor City Machine Guns e o Street Profits. E aqui foi muito interessante a gente perceber que a luta, no começo, ela estava extremamente corrida. Vários movimentos que as duas duplas costumam dar mais para o final do combate, eles estavam dando no começo,
como o blockbuster que o Montez-Ford ele aplica no oponente, ele deu logo no comecinho da luta. Isso me chamou a atenção e eu percebi, cara, essa luta não vai acabar com o vencedor, ela vai ter desclassificação. Esse era algo que a gente já estava apostando e a gente tem falado muito. Olha, eles vão, quem sabe, setar uma luta de escadas na WrestleMania. Eles vão setar uma luta de escadas na WrestleMania. E aí a luta transcorre, é uma luta boa, não leva muito tempo, mas é uma luta boa. E aí no final, depois que o Montez-Ford ele aplica um top, aquele moonsault correndo, que ele dá por cima das cordas, ele cai lá fora por cima dos adversários, eis que aparecem os nossos digníssimos DIY, o Johnny Gargano e o Tommaso Ciampa, e eles simplesmente resolvem. Eles atacam o Montez-Ford, causam a desclassificação, os Street Profits oficialmente ganham por desclassificação, e aí eles vão e roubam o cinturão. Eles pegam o cinturão e vão embora. Então é muito interessante ver como que isso aconteceu, a situação como aconteceu, porque eles basicamente começaram a dizer que eles haviam se tornado 3 vezes campeões da WWE, o que não foi o caso, com certeza. Então, os dois saem da arena com o cinturão e aí a resolução desse caso vai aparecer depois. Enquanto está acontecendo esse entreveiro no ringue, a gente vê uma cena nos bastidores da Chelsea Green e do seu gabinete conversando com o Nick Aldis sobre a confusão da semana passada. Eu não sei se vocês se lembram. E teve uma luta da Chelsea Green com a Zelina Vega, e aí a Chelsea Green ela sai do ringue, ela é jogada para fora. A Zelina Vega volta pro ringue, a Chelsea Green pede para os comentaristas para chamarem o gabinete dela de volta. Elas tinham lutado e estavam na sala do médico. E aí, quando a Chelsea Green vai voltar pro ringue, o árbitro simplesmente conta 10 e causa um count-out. E ficou a dúvida no ar se aquele count-out tinha sido verídico ou não, se estava no script. E aí saiu a informação durante a semana de que foi verídico sim, que na verdade o count-out não era para ter acontecido e que simplesmente, assim, foi um infortúnio. A Chelsea Green ela não foi penalizada por isso e ele aí ficou essa situação. Então, o que ela vem e faz? Ela leva uma reclamação por escrito pro Nick Aldis sobre a atuação do juiz na semana passada. E aí o Nick Aldis chega e fala assim, concordo com você, realmente eu acho que é uma reclamação válida. Vamos fazer o seguinte, vocês tinham uma luta de trios para essa noite. Era uma luta da Chelsea Green do gabinete contra a Zelina Vega, a Katana Chance e a Kaden Carter. E aí ele chega e fala, olha, vamos fazer o seguinte, apaga essa luta, você, Chelsea, vai lutar com a Zelina Vega no ringue para resolver essa parada. Então foi muito interessante ver a WWE forçando a Chelsea a lutar sozinha. Inclusive o Nick Aldis fala que o gabinete estava expulso do ringside, então elas não poderiam aparecer. Então foi uma forma de refazer a luta da semana passada. Só que na hora do show, assim, pela transmissão, parecia que a luta seria pelo campeonato. Mas não foi, a luta não foi pelo campeonato. Então a Chelsea Green teve que enfrentar a Zelina Vega no ringue sozinha, sem ninguém para ajudar. Depois disso, a gente tem o retorno da situação que aconteceu com o DIY roubando os cinturões de duplas. E aqui um detalhe interessante é que foi até o Matt que percebeu isso, eu estava vendo a live dele e depois eu fui conferir na Netflix. O DIY, eles estavam parados e aí fizeram um sinal e saíram correndo. Então houve um erro na edição dessa gravação, aonde o action, para começar a cena deles entrando, como se eles estivessem fugindo da arena com o cinturão, essa parte não foi editada, então ficou feio pra caramba. Tem muita gente que, o Matt falou que na AEW eles fazem isso direto, né, ou pelo menos acontece isso, ou já aconteceu isso na AEW, e pela primeira vez que eu vi, aconteceu isso, mas foi tão discreto que eu nem tinha reparado. Foi só porque o Matt disse isso que eu fui ver. Mas enfim, isso é um pequeno detalhe, tá, de produção. O fato é que eles vêm, dão de cara com os Street Profits e o Morocini Machine Guns aparecem para causar um salseiro. O Nick Aldis pega os cinturões e aí a gente fica feliz, né? A gente começa a pensar, caramba, finalmente, pelo menos essas 3 duplas elas vão para WrestleMania. E aí o Nick Aldis chega e fala, na semana que vem. Cara, quando ele fala semana que vem, o público começou a vaiar. Eu entrei em desespero, falei, cara, eu não acredito que eles vão botar esses 3 para lutar no SmackDown seguinte, sendo que tem uma WrestleMania com 2 noites. Pelo amor de Deus, como é que eles não conseguem achar um tempo
para botar esse pessoal uns 15 minutinhos lutando. Um show de 4 horas e meia. 7 lutas num dia, 6 lutas mais a luta do Randy Orton no outro. A gente vai falar sobre isso. Como é que eles não acharam 15, 20 minutinhos para botar esses caras para lutar, meu Deus do céu? Isso é muita falta de organização para um show de 4 horas e meia. Pois é, o Nick Aldis chega e diz que eles vão lutar na semana que vem para piorar a situação pra gente, porque seria muito maneiro na WrestleMania. Vão lutar numa luta TLC, mesas, cadeiras e escadas. Cara, olha, ai que revolta do pessoal do booking da WWE. Tem horas que realmente eles acabam com a gente. Por que não botar essa luta na WrestleMania? Realmente não deu para entender. Tá todo mundo chateado com isso. Eu ainda tenho uma vã esperança e eu vou comentar sobre isso daqui a pouco. Depois disso, a gente viu o Randy Orton vindo pro ringue e, novamente, ele falando sobre como ele ainda não tem uma luta para WrestleMania. E ele disse basicamente que ele vai botar a sua roupa para poder lutar, vai lá botar as botas, vai botar um tiquinho de óleo de bebê no corpo, porque a gente sabe que os lutadores fazem isso, né, para brilhar mais nas luzes. E ele disse que ele vai para WrestleMania e ele faz um Open Challenge. Ele desafia qualquer um para aparecer e lutar com ele na WrestleMania. E aí foi interessante por quê? Porque eles não botaram o Solo Sikoa. Eles poderiam botar o Solo Sikoa nessa história, mas por enquanto eles não botaram o Solo Sikoa na história. E aí fica a dúvida de qual vai ser o lutador que ele vai enfrentar. A gente na live, a gente estava prevendo o Rusev ou o Aleister Black. Todo mundo falando, o Rusev ou o Aleister Black vão ser os dois lutadores que vão voltar para a WWE. Mas durante o show teve uma nova vinheta daquela esfumaçada e botaram a data de 25 de abril de 2025. Como todo mundo tá achando, essa vinheta, todo mundo tá achando que é sobre o Aleister Black, e isso tiraria ele da jogada da luta contra o Randy Orton. E aí sobra o Rusev, né? Então, se não for o Nick Aldis, que ainda é uma possibilidade, possivelmente será o Rusev. E aí vai ser com certeza um lutão. Vai ser interessante ver o Rusev voltando para a companhia, mas é o que o pessoal falou, assim. Vai ser legal ver o Rusev voltando, mas ver ele voltando para perder para o Randy Orton na WrestleMania não vai ser legal. Então, vamos ver o que vai acontecer. Se eles quiserem preservar o Rusev, eles vão trazer outra pessoa. Falaram já do Sami Zayn, é possível. Falaram do Jeff Hardy, é possível. O Jeff Hardy seria ideal porque ele tá na TNA, então ele tomar o pinfall não seria um grande problema. Pode ser o Nick Aldis, pode, mas eu já tô começando a achar que não vai ser. Então, assim, abriu por completo essa situação depois do SmackDown e a gente não tem ideia de quem vai ser o lutador que vai enfrentar o Randy Orton. A gente só sabe que vai ser no domingo que essa luta irá acontecer. Depois disso, eles mostraram uma entrevistazinha do Damian Priest, que assim, bem básica, que ele falou que ele vai trazer punição para o Drew e que ele vai fazer o Drew de vítima e tudo mais, nada demais. Mas o que foi interessante foi eles mostrarem no pré-show, né, que é aquele evento que eles costumam fazer na frente do público, ao ar livre e tal, numa hora em que o Drew estava conversando com o Pat McAfee e o Michael Cole. Eles falam pro Drew olhar para trás, quando ele olha, o Damian Priest vem e ataca ele. Eles mostraram isso no show. Então foi interessante ver esses dois se engalfinhando e ficou por isso mesmo. Então a gente vai ter que ver aí essa briga de rua desses dois na WrestleMania. Vai ser muito interessante ver o que vai acontecer entre esses dois. Vai ser assim de lascar. Eu acho que vai ser uma das melhores lutas da noite. Briga de rua na WrestleMania, esses dois vão se pegar pelo estádio inteiro. Não quero nem ver o que vai acontecer. Na verdade, eu quero sim. E depois disso, nós tivemos a luta da Chelsea Green com a Zelina Vega. E foi uma luta pequena, tá? Uma luta de televisão rápida. O que é mais uma prova para mim de que a Zelina ela é limitada no ringue, mas também não ajuda muito a Chelsea Green. Apesar de que a Chelsea mostrou alguns movimentos interessantes no ringue. Mas o fato de eles terem dado apenas 4 minutos para essa luta já denota algo ruim, né? Aponta para um cenário de que a WWE não confia nelas para ter uma luta grande. O final da luta, ela termina com a Zelina Vega ganhando a luta utilizando um Cold Red. E aí, sendo que o Cold Red foi aplicado da terceira corda,
e aí ela vence a luta, assim. Eu acredito que esse seria o final perfeito para uma luta delas de 15 minutos. Assim, uma luta antológica pelo campeonato. E aí esse golpe poderia ter sido salvo para essa situação. Queimar esse golpe da terceira corda, que foi um golpe lindo de ver. Numa luta de televisão de 4 minutos, eu achei que foi um desperdício. Enfim, foi uma luta corrida, poderia ter sido melhor, poderia apontar coisas melhores pra gente, mas eu acredito que com isso, sim, se fecha o caixão e a Chelsea Green não vai participar da WrestleMania, a não ser que seja aparecendo nos bastidores, em alguma coisa assim. Mas, assim, luta da Chelsea Green defendendo o cinturão dos Estados Unidos na WrestleMania não vai acontecer. Depois disso, nós tivemos uma promo do LA Knight. O LA Knight ele vem pro ringue e aí ele faz uma promo também básica. Ele fala, basicamente, ele explica as ações dele contra o Tama Tonga, né? Ele fala que ele atacou o Tama Tonga e mandou ele para o hospital para tirar ele do caminho. E ele pretende tirar o Solo Sikoa do caminho hoje para garantir que ele consiga vencer o Jacob Fatu sozinho na WrestleMania. E aí foi uma luta bem interessante dos dois, né? Do LA Knight com o Solo Sikoa. Foi uma luta de vai e vem. Quando o LA Knight estava por cima, eis que apareceu o Jacob Fatu. Então o Jacob Fatu ele acabou interferindo na luta. Os dois começaram a se atracar, né? O LA Knight tendo que se livrar dos dois membros da New Bloodline. E aí, quando estava nessa situação, a música do Braun Strowman tocou e ele veio para o ringue. E isso acabou levando o Nick Aldis a vir para o ringue e fazer com que as duas duplas se enfrentassem, né? Então, o Jacob Fatu e o Solo Sikoa enfrentaram o Braun Strowman e o LA Knight. E foi uma luta de tag team interessante, o Jacob Fatu e o Braun Strowman mostrando habilidade no ringue. Mas no final da luta, o LA Knight ele enfrentou, pegou o Solo Sikoa, aplicou um BFT e venceu a luta. Com isso, o LA Knight ficou por cima nessa feud com o Jacob Fatu. Então isso, mais uma vez, a gente sabe desse booking 50/50 da WWE. A gente acredita que isso sacramenta para a vitória do Jacob Fatu amanhã na WrestleMania. Depois disso, nós tivemos, nesse ponto do show, teve uma entrevista do Wade Barrett com a Tiffany, mas havia tido uma entrevista mais cedo do Wade Barrett com a Charlotte Flair. E a entrevista das duas foi, na verdade, não foi uma entrevista, foi um pequeno trecho de uma entrevista que elas deram que vai aparecer no pré-show da WrestleMania. E nessa entrevista, a Charlotte, ela disse que ela tem uns problemas que ela tem que lidar, que ela não gostaria de que tivesse acontecido o que aconteceu naquela disputa de promos, mas que ela aceita isso porque está fazendo o público falar da luta. Né? Então, foi uma entrevista que pareceu uma entrevista à Vera, não uma entrevista com um roteiro. Mas o fato é que foi um pedacinho de uma entrevista que talvez seja interessante ver se a galera tiver ânimo de assistir o pre-show da WrestleMania hoje. Vai ser interessante ver essa entrevista. E depois nós tivemos uma entrevista do Wade com a Tiffany Stratton. E essa parte da entrevista da Tiffany que eles mostraram foi legal, porque a Tiffany justificou a atitude dela, a ação dela, ao rebater a Charlotte Flair e falar dos casamentos frustrados dela, né? E foi muito interessante a Tiffany chegando e falando, olha, eu sofri bullying na entrevista de tela dividida, mas eu sabia que eu precisava melhorar para poder encarar a Charlotte, então durante o prazo daquela entrevista para a entrevista no ringue, eu estudei a situação, eu estudei a Charlotte, e aí quando chegou naquela entrevista, eu fui pro tiro de misericórdia, né? Eu fui no joelho, eu fui para acabar com ela. E então foi bem interessante ver como é que eles incorporaram isso nessas entrevistas, e eu acho que traz um pano de fundo ainda melhor para essa luta. E eu começo a concordar que, por mais que tenha sido bagunçada essa história e elas tenham ido para o lado pessoal, isso acabou alavancando o hype da luta e tem feito a gente falar muito sobre essa luta. Então eu acho muito legal a WWE falar sobre isso. E isso pode animar a gente a acabar assistindo o pré-show da WrestleMania hoje, né? O WrestleMania hoje começa às 8 da noite, o pré-show começa às 6 da noite. Então vai ser interessante a gente ver como é que vai ficar isso. Eu não
assim, eu não sei se eu vou ter ânimo pra abrir 6 horas da noite a live, tá, gente? Até porque eu tô fazendo essa gravação no momento eu tô sem internet aqui em casa. Tô pedindo a Deus pra internet voltar a tempo pra gente conseguir fazer a nossa live. Senão, sei lá o que, que vai acontecer. Mas enfim, vai ser aí uma coisa interessante, pode animar a galera a assistir o pre-show da WrestleMania. Depois disso, nós tivemos a luta de trios, né, entre a LWO e o Rey Fênix, né, no caso, o Rey Mysterio, o Rey Fênix e o Dragon Lee, contra a American Made, representados pelo Chad Gable e os irmãos Creed. E aí, cara, assim, a luta tava indo bem, tava todo mundo feliz, uma luta de trio interessante. E aí, durante um ponto na luta, eu tava vendo a luta, não tinha percebido isso, alguém chegou e falou: André, você viu que o Rey Mysterio saiu carregado pelos médicos? E eu não tinha visto. E aí começou a correria. Cara, isso é kayfabe ou é real? O Rey Mysterio se machucou mesmo? Pô, porque se ele tivesse machucado na véspera da WrestleMania, isso põe a luta dele em risco. E aí eu fui correr atrás de notícias, as notícias não saíam. Quando foi hoje de manhã, eu vi o pessoal falando que realmente foi a Vera. Já tinham vídeos na internet do Rey Mysterio sendo carregado ao ponto de ele não conseguir botar o pé no chão. E aí eu fui correr atrás do show para saber quando é que isso aconteceu, em que momento que isso aconteceu. E foi no momento em que estava um entreveiro fora do ringue, o Rey Mysterio correu em volta do ringue, e aí o Julius Creed foi puxar a perna do Rey Mysterio. E aí quando ele puxa a perna do Rey Mysterio, o Rey cai no chão e nitidamente ele sente. E a gente percebe nesse ponto da luta em que os três eles vão dar esse headbutt triplo no Dragon Lee, que tá no ringue, a gente vê o Rey Mysterio ajoelhado perto da mesa dos comentaristas. E dali, você vendo a cena, você consegue ver o Rey Mysterio passando por trás do ringue, se apoiando na barricada, e ele não aparece mais na luta. Então, assim, é a Vera, tá? A gente ficou se perguntando ontem se essa contusão do Rey Mysterio era kayfabe ou era shoot, como a gente fala, né? Kayfabe, se era mentira, se era shoot, se era verdade. Era verdade, tá? Então, assim, as informações que a gente tem hoje é que o Rey Mysterio se machucou mesmo. Provavelmente foi algum problema de joelho ou de tornozelo nesse puxão que o Julius Creed dá nele durante o show. E aí é aquele negócio, cara, isso aí foi um infortúnio. Ah, o Julius Creed é muito forte, não calculou bem a puxada e acabou gerando um efeito chicote na perna do Rey Mysterio, que gerou essa contusão. Então, assim, a gente vai ter que esperar para ver como que essa situação vai se desenvolver, se o Rey Mysterio vai ter condições de lutar mesmo baleado. Como é questão de perna, e cara, o Rey Mysterio, ele se baseia muito nas pernas por conta da velocidade dos ataques dele, eu tô achando muito, muito, muito difícil o Rey Mysterio lutar. Sinceramente, eu acho que o Rey Mysterio não luta. E aí vem a pergunta, o que eles vão fazer? Muita gente está dizendo que não faz sentido ter a luta do Rey Mysterio com o El Grande Americano sem o Rey Mysterio participar. Mas, tendo em vista que o El Grande Americano interferiu com o Rey Fênix, forçando ele a sair da luta, né, e a perder a luta do Andre the Giant Battle Royal, eles meio que abriram uma portinha, por sorte. Né? Eles abriram uma portinha, por sorte, eles na verdade estavam querendo setar a luta que veio depois, mas eles podem dizer o seguinte: olha, o Rey Mysterio não tem como lutar, o Rey Fênix, então, vai entrar na luta para poder vingar o Rey Mysterio e se vingar do fato de que ele foi eliminado da Memorial Battle Royal. Agora, não vai fazer sentido o Rey Fênix tentar arrancar a máscara de El Grande Americano, porque quem estava com esse interesse era o Rey Mysterio. Então, a gente vai ter que ver. Se eles entenderem que isso tirou o hype da luta e eles de repente vão relegar essa luta para um outro show, isso abre a porta para que uma luta seja introduzida no lugar da luta do Rey Mysterio contra o Grande Americano. E aí a gente poderia ter ou uma luta da Chelsea Green, talvez Chelsea Green versus Zelina Vega pelo campeonato dos Estados Unidos, seria uma forma de introduzir a Chelsea Green no show, ou a luta de TLC, que eu acho que seria meio complicado, que eles teriam que inventar lá uma corrente para poder subir com os títulos no estádio em cima da hora. Eu não sei se eles teriam condições de fazer isso, mas assim, os lutadores eu acho que teriam condições de montar a luta. No desespero, chegar hoje, ó, gente, precisamos montar uma luta de TLC
em 24 horas, o que, que vocês têm? E os caras começarem a pensar e conseguirem montar uma luta legal. Eu acho que eles teriam plenas condições de fazer isso. Mas eu tendo a ficar que a WWE vai ser conservadora e ela vai simplesmente substituir o Rey Mysterio pelo Rey Fênix e nós teremos Rey Fênix versus El Grande Americano. É um caminho preguiçoso, mas eu acho que eles não vão querer arriscar fazer uma luta de alta amplitude e impacto, como uma luta TLC que eles estavam se programando para fazer na sexta-feira e agora teriam que fazer com 24 horas de antecedência. E eu acho que eles não vão se arriscar a fazer um negócio desse assim. Então, eu não sei nem se eles têm estrutura para poder fazer isso. Eu acho que podem não ter montado a estrutura do cenário do WrestleMania, do meio do ringue, sem essa estrutura da corrente para poder segurar os títulos para a luta de escada. Então, eu acredito que eles vão ser conservadores e nós teremos Rey Fênix versus o Grande Americano. Vamos ver se isso se confirma, mas eu tô achando que vai ser isso mesmo. Ah, e só pra gente terminar e dar a informação, no final das contas o Rey Fênix conseguiu o pinfall no Julius Creed utilizando um Meteora de cima das cordas e assim ele conseguiu um pinfall de uma luta de 10 minutos. Foi uma luta boa, mas infelizmente por conta dessa situação do Rey Mysterio acabou se tornando muito triste a gente ver o que aconteceu. E por fim, nós tivemos uma batalha de promos entre o John Cena e o Cody Rhodes. Assim, foi uma batalha bem legal, mais rápida do que aquela batalha antológica. E dessa vez eu acho que não tenho o que dizer sobre o vencedor da batalha de promos. Eu acho que a gente vai ter uma ideia certa de como isso aconteceu. Mas o fato é que começou com primeiro o Cody Rhodes vindo para o ringue, depois o John Cena vindo para o ringue, e aí quando o Cody Rhodes foi falar, o Cena já mandou ele calar a boca, dizendo que aquela era a 20ª WrestleMania dele, 12ª disputa de título, e que é a última WrestleMania dele, e que ele vai se aposentar desse jeito para mostrar que ele não é um idiota inseguro como outros lutadores que diziam que iam se aposentar e não se aposentaram, né? Isso aí é um tiro certeiro em vários lutadores que disseram que iam se aposentar, não se aposentaram. O Ric Flair foi um, o Undertaker foi outro, vários lutadores que diziam assim, é agora, a gente acha que ele vai se aposentar. E aí no ano seguinte ele aparecia, né? E aí o John Cena diz que é isso basicamente porque essas pessoas eram inseguras e não conseguiam viver longe dos fãs, né? Eles precisavam dos fãs para falar sobre eles, porque quando eles saíssem do meio da luta livre, eles ficariam sozinhos nas suas vidas patéticas. Assim, John Cena falando só verdades novamente, né? E ele fala que ele tem amor e alegria na vida dele, então ele não precisa dos fãs, né? Ao contrário dessa galera que precisa dos fãs e por isso eles não conseguiam ir embora e desistir da luta livre. O Cena, então, ele fala que ele havia avisado no ano passado que o título ia ficar muito pesado com o tempo, que na WrestleMania o peso vai ficar grande demais para o Cody e ele vai tirar esse peso do Cody e vai se tornar campeão, escrevendo a história e se tornando campeão pela 17ª vez. O Cena continua depois dizendo que ele ganhou na Elimination Chamber, que ele sabia que seria impossível bater o Cody na WrestleMania, mas que isso mudou quando o Cody não aceitou a proposta do The Rock. Ele diz que o The Rock deu uma chance a ele fazer a coisa certa ou vencer a luta, e foi nesse momento, quando o Cody dispensou o The Rock, foi quando o Cena teve certeza que ele tinha a luta ganha, né? Então aí ele pergunta se ele vai fazer a coisa certa ou se ele vai vencer, né? E ele fala que o Cody perdeu a chance de ser um vencedor e que o Cody é só uma criança vivendo num mundo de homens que não tem as bolas para ser um campeão real. Então, assim, foi uma promo bem legal do Cena. Não foi uma promo devastadora como aconteceu no passado, né, naquela outra disputa de promos em que o Cena destruiu o Cody, mas foi interessante ver o Cena chegando, falando grosso pra cima do Cody. E aí, meu amigo, vem a resposta do Cody, né? E, cara, o que a gente vê
é uma aniquilação total e completa do Corey pra cima do Cena. O Corey, então, ele veio pra poder fazer a sua promo, e aí foi muito interessante a gente ver o Corey sendo muito vaiado pelo público. E aí foi interessante ver isso porque foi a primeira vez em muito tempo que o Corey foi vaiado. Em nenhum momento nessa estrada para WrestleMania o Corey foi vaiado desse jeito. Que é um sintoma dos fãs, na verdade, né? Os fãs smart, os fãs conhecedores do produto, que são os fãs que vão para a WrestleMania, são os fãs hardcore mesmo, a comunidade da internet, aquela galera que gosta de WWE, é quem vai para a WrestleMania. E a galera vaiando assim, o Corey ao ponto de não deixar o Corey falar. Então foi muito interessante ver esse início. E aí o pessoal ficou se perguntando, será que o Corey vai implodir debaixo dessas vaias? Pois bem, o que, que ele faz? Ele fala, olha só, você não aparece aqui, você raramente aparece, você não conhece as pessoas que estão daqui, ele pergunta do timekeeper, pergunta da pessoa que deu o microfone para ele, pergunta se ele conhece o nome dessas pessoas, ele fala que não. E aí o Corey, ele chega e fala só, você disse para mim que eu era um cara comum, que eu era underwhelming, ele chama lá nos Estados Unidos, um cara decepcionante. Pois é, você é overrated, ou seja, você é superestimado, overbearing, ou seja, chato pra dedéu, fora da realidade, sua cara tá derretendo cera, você tem um pescoço que parece um rolo de moedas, você tem um bronzeado pior do que o do Sting no Starrcade em 1997, foi quando, se não me engano, ele apareceu com a pintura de branco, né, aquela pintura de branco do corvo. Você me chamou de errand boy, que seria assim, um garoto, seria o office boy, aquele menino que vai na rua, né, o contínuo, me chamou de contínuo, aquele cara que vai na rua fazer as coisas para poder agradar as pessoas e tudo mais. Tá, você foi pro Oscar pelado para poder agradar as pessoas para quem você é contínuo hoje. Ou seja, falando basicamente que o Cena puxa um saco enorme e faz de tudo para poder agradar as estrelas de Hollywood. Cara, quando o Corey manda essa, é impressionante como o público rapidamente se volta a favor do Corey de novo. O Corey, ele conseguiu virar a plateia. É muito interessante como isso aconteceu, como ele reverteu a plateia ao seu favor. Ao ponto do Cena chegar depois e dizer que o público não sabe o que quer. Né? E o Corey terminou dizendo que ele, John Cena, está em 2025 e ainda não sabe lutar. Meu irmão, foi uma promo rápida, mas assim, demolidora. O Corey foi no joelho. E, assim, foi muito, muito, muito legal ver essa situação. O Cena aponta que o público começou a aplaudir o Corey. O Cena chegou e falou: olha, tá vendo? Eles não sabem o que eles querem. E a verdade, eu vou te mandar a real. Na WrestleMania, eu não preciso lutar para te bater. I don't need to wrestle to beat you. E aí, quando ele fala isso, ele imediatamente acerta um dedo no olho do Corey, o que faz o Corey sentir. O Cena pega o Corey para dar um AA, e aí todo mundo fala: opa, agora o Cena vai sair por cima. O Corey escapa do AA que o Cena iria aplicar, e aí manda um crossroads no Cena, fazendo o Cena cair morto de novo no chão. O Corey segura o cinturão na mão e aí ele sai por cima no fim dessa batalha e acaba apontando para o símbolo da WrestleMania. E o show termina assim. E minha gente, eu vou mandar a real para vocês. Sinceramente, eu acho que isso praticamente garante que o John Cena vai vencer. Porque, cara, durante toda essa estrada para WrestleMania, o Cena não ficou por cima em nenhum momento. É impressionante. O Cena vinha pro ringue, falava contra os fãs, o Corey vinha, falava e o Cena ia embora sem falar nada. Depois, quando teve a disputa de promos lá atrás, que a gente até fez um vídeo sobre essa disputa de promos, vou colocar aqui no card o vídeo, que se vocês quiserem ver a minha análise profunda sobre quem venceu aquela batalha de promos, no final o Corey aplicou um crossroads no Cena e botou o Cena para baixo e o Cena simplesmente não deu resposta. E agora, quando a gente imaginava que o Cena finalmente iria pegar o Corey e iria derrubar ele, o Corey escapou do AA e aplicou novamente o crossroads. Então, assim, em nenhum momento dessa estrada o John Cena saiu por cima. Todas as partes, em todos os momentos que os dois se enfrentaram,
o Corey saiu por cima. Então, quando a gente considera isso, a conclusão que a gente chega é que o Cena realmente vai ganhar o título da WWE na WrestleMania. Como que isso vai acontecer, a gente ainda não sabe. Eu imagino que o The Rock vai aparecer. Não é possível o The Rock ter aparecido na Elimination Chamber, feito aquele salseiro todo sobre o Cody Rhodes vender a sua alma pro The Rock para não acontecer nada, gente. Não é possível que a gente, depois dessa situação toda, não tenha uma conclusão dessa história. Então, eu acredito que vai ser isso que vai acontecer, que o Cena vai ganhar o seu 17º título, ele vai pegar esse cinturão, vai encostar, deve aparecer com o Spinner Belt ou com uma nova versão do Spinner Belt, e a gente vai ter John Cena aí como campeão durante um tempo. Até quando a gente não sabe, a certeza até o momento é de que ele vai ficar na WWE até dezembro. Eu estou na esperança de que ele fique até o WrestleMania 42, mas o Kurt Angle já mandou uma informação no Meet and Greet esses dias aí de que a WWE estaria pensando em fazer um especial em dezembro com o nome de Ruthless Aggression para marcar a aposentadoria do John Cena. E se isso acontecer, eu tenho certeza que nesse show o Cody Rhodes vai derrotar o John Cena de novo. O John Cena vai levantar o braço do Cody Rhodes e vai passar a tocha para ele, como o The Rock fez com o Cena depois do WrestleMania 29. Se isso vai acontecer nesse especial ou se vai acontecer na WrestleMania 42, a gente tem que ver. Mas eu acho que é esse o cenário que vai se avizinhar para esse ano. Se isso é previsível ou não, aí é com vocês, mas eu acho que vai ser uma história interessante que a WWE vai ter que construir ao longo do ano. Bom, esse é o nosso pequeno resumo do SmackDown dessa semana. Teve muita coisa para falar e assim, é o último passo da estrada para WrestleMania. Nós vamos ter 2 lives nesse fim de semana. Eu espero que a minha internet volte, né? Eu vou carregar esse vídeo em um formato um pouco abaixo para poder não gastar o meu 5G. Eu vou botar o vídeo no ar no 5G e depois a gente vê como é que fica. Se a internet voltar, nós teremos live normalmente a partir de 7h30 da noite, hoje à noite, live da WrestleMania 41, primeiro dia. Ontem nós batemos 108 pessoas na nossa live. Nós quebramos o nosso recorde, mas eu acho que a gente pode fazer mais hoje. Então, se você quiser acompanhar o WrestleMania 41 com a gente, com som, porque agora nós estamos com OBS, estamos com um computador novo, e nós fizemos a primeira live no dia de ontem do SmackDown, com o som do SmackDown correndo no fundo. Se você quiser fazer isso e você sincronizar o seu show no Netflix e botar na nossa live, a gente vai ter o maior prazer de ter vocês conosco. Nós queremos bater essa marca de 108 pessoas na live. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Conto com vocês. Se vocês quiserem e puderem nos ajudar, faça todas aquelas coisas que a gente pede para vocês fazerem. Deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as notificações. E não deixem de ver a estrada para a WrestleMania. Se vocês quiserem maratonar os nossos vídeos antes do show, assista essa playlist que eu vou deixar para vocês aqui na tela. A gente se vê às 7h30 da noite, se Deus quiser. Um grande abraço para todos nós. Vambora, WrestleMania 41, dia 1. Daqui a pouco a gente se vê. Um grande abraço, até mais.